O que é a era de ouro da animação e qual a sua importância para a indústria? Olá, meus amigos. Meu nome é Selby Pegoraro, jornalista e pesquisador. Mais uma vez, se vocês estão gostando do canal, deem o seu joinha, compartilhem aí, comentem o que vocês quiserem, inscrevam-se aí também, que isso tudo me dá força para continuar a produzir conteúdo, e isso é sempre bem legal, né? Bom, a discussão hoje aqui é a Era de Ouro. Ou melhor, todas as eras, né? Todo mundo tem essa discussão sobre eras. Eu que sou pesquisador da área de quadrinhos também, já tenho discussões aí com os colegas que a gente fica falando, e essas eras, né? Cada um discute as eras de uma forma, né? Há uma questão arbitrária aí também na construção dessas eras. Por exemplo, no caso dos quadrinhos, né? Para vocês terem uma ideia, é, geralmente se divide, tenta se dividir dessa forma, né, numa era de platina, que seria aqueles personagens, os pioneiros ali dos quadrinhos, né, mainstream, caso do Mickey Mouse, Dick Tracy, Flash Gordon. Aí teríamos uma era de ouro ali que veio com a Action Comics, com super-heróis, uma era de prata na década de 50 para 60, que seriam os quadrinhos de horror, uma era de bronze na década de 70 já com quadrinhos tratando de ambiente urbano ali, uma forma mais moderna, caso aí do Homem-Aranha, e uma era contemporânea, por assim dizer, que começa ali na década de 80, especificamente 1986, que foi um grande ano aí com o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, o Watchmen, do Alan Moore, e aí a gente vê uma evolução das graphic novels e de quadrinhos de uma forma até mais sofisticada. Mas, enfim, como eu disse, é uma construção um tanto arbitrária, né? A gente tem várias coisas discutíveis nisso aí, e no caso da animação é um tanto parecido. Vou dizer para vocês o porquê. A Era de Ouro na animação, ela costuma ter um início comum para todos os autores, né? Esse início comum é o cinema sonoro. Então, quando houve a primeira incursão da animação no cinema sonoro, com o Mickey Mouse, Steamboat Willie, em 1928, a gente começa a ter um período muito grande, né, muito forte, né, muito rápido, da evolução técnica e estética da animação hollywoodiana. Aí vocês vão me perguntar, ok, se começa em 1928, quando é que termina a Era de Ouro? Aí é que vem a polêmica. Vem a polêmica. Dependendo do autor que você consulta, essa Era de Ouro ela vai variar de ano para ano. Então, vou dar como, por exemplo, aqui alguns autores clássicos que trabalham animação. Se a gente pegar, por exemplo, o Leonard Maltin, crítico de cinema, que escreveu uma bela historiografia da animação hollywoodiana, um livro chamado Of Mice and Magic, ele vai datar o final da Era de Ouro em 1972, basicamente ali com o fim dos curtas-metragens da Terry Toons e do Walter Lantz, né, do Pica-Pau, para a Universal. É um pouco discutível isso, porque a gente tem os curtas de cinema, e os curtas de cinema eles são importantes para a gente entender como é que funciona essa classificação, porque muito da animação se desenvolveu também a partir dos curtas-metragem. Na época, né, até os anos 50, 60, a gente tinha aqueles grandes programas de cinema, né, que tinha o cinejornal, tinha o curta live action, curta de animação, às vezes tinha um, um filme menor, um média-metragem, às vezes dois longas-metragens, né, e o filme principal, né, ou o filme principal. Então, os curtas, eles entravam nesse esquema. Só que, lógico, a partir do final dos anos 50 para a década de 60, a gente vai ter uma redução na qualidade dessa experimentação toda, dessa grande qualidade da animação. Então, aí os autores eles divergem um tanto sobre como encarar, né, o final dessa Era de Ouro. Então, o Maltin ele termina em 1972, nessa época do fim da produção da Terry Toons e do Walter Lantz. Um outro autor que data o fim da Era de Ouro de forma diferente é o Michael Berrier, um autor super importante aí de uma obra chamada Hollywood Cartoons, que conta toda a história da Era de Ouro. Ele coloca como final 1966, 67,
Isso é muito interessante porque coincide com dois fatos importantes, que foi a morte do Walt Disney, né, ali em 66, e o final da produção de curtas-metragens da MGM, no caso, os do Tom e Jerry, na época, que tinham a direção do Chuck Jones, né? E ali ele classifica como o final dessa produção mais sofisticada dos curtas-metragens de animação, enfim, que já estavam em processo de decadência. Essa crítica que há com os curtas-metragens que vieram depois desse período tem muito a ver com a aproximação que tinha com o padrão da televisão, porque os orçamentos foram diminuindo, uma pressão para que eles fossem produzidos de forma mais rápida também foram acontecendo. Então, costuma-se dizer que os curtas produzidos até 1966, 67, eles ainda são mais sofisticados. Vamos pegar um autor italiano, Alberto Bendazzi, que tem uma bibliografia muito importante sobre a história da animação. Ele vai citar 1951 como o final da Era de Ouro, e um outro autor, o Charles Solomon, que também escreveu um livro, History of Animation, ele dá como 1949 o final da Era de Ouro. Eu acho que isso coincide também com o final daquele período de experimentação que ocorreu durante o período da Segunda Guerra, né, em que a produção de longas-metragens deu uma parada, os estúdios começaram a produzir muito mais curtas, inclusive os curtas de guerra, né, para propaganda de guerra, e houve muita experimentação nesse período, e lógico que quando isso acaba, quando se volta-se para a produção industrial, comercial, e os estúdios estavam ali com os orçamentos mais limitados, houve uma transformação aí de visão para um padrão que fosse um pouco mais conservador. Mas aí, o que a gente pode falar? Então, qual que seria o final correto, né? Eu não sei dizer, cada autor vai analisar de uma forma específica, mas eu acho, aí eu concordo até com uma análise que o próprio Michael Berrier faz, é que o principal período da Era de Ouro, se a gente tiver que realmente destacar, é o período entre 1928 e 1942. Esse período aí, que aproximadamente 12 anos, a gente tem todo um desenvolvimento de personalidade na animação, do domínio da técnica, um período experimental fabuloso, né, que vai até o final aí da década de 1940, e a gente pode ver isso muito bem quando a gente vai assistir os 5 primeiros longas-metragens da Disney. Se a gente pega Branca de Neve, Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi, a gente vai ver ali, você vê, são 5 filmes produzidos um atrás do outro, e eles têm diferenças sensíveis, né, de técnica, de estética, de atuação de personagens, de uma forma tão rápida que a gente não vê em outro período da história da animação. Agora, a Era de Ouro e o estilo Disney, ele tem um impacto na formação da indústria. Então, isso é muito importante, porque que essa era em específico, ela é muito mais importante do que outras. O próprio Charles Solomon ele vai chamar de Era de Prata, o que vem depois da década de 50. Outros autores vão chamar de Era da Renaissance, Disney Renaissance, depois o que vem a partir do final dos anos 80. Mas a Era de Ouro, ela tem sim um impacto muito importante no que vai acontecer na animação, não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Porque os demais estúdios eles vão produzir sob uma influência do que a Disney está produzindo, porque ela ali é o estúdio líder, atendendo, lógico, às suas demandas e suas características, limitações técnicas e orçamentárias, né? A Warner vai trabalhar de um jeito, a MGM também vai trabalhar de outro, mas a gente vai ter estúdios trabalhando sob essa influência ou em contraponto ao estilo Disney, que é o que acontece com as vanguardas que vão aparecer aí, principalmente a partir da década de 1950, que é o caso da UPA, ou o caso da Escola de Zagreb, lá na Croácia, né, que na época era Iugoslávia, ou das produções do Norman McLaren, lá da National Film Board of Canada. A gente vai ter uma vanguarda que também vai responder, vai ser um contraponto a esse estilo naturalista, né, produzido pela Disney. Então, isso aqui, acho que é bem importante pontuar isso aqui, porque isso é o que vai calcar por décadas a indústria da animação. Espero que aqui a gente tenha conseguido fazer um panorama geral sobre a Era de Ouro, depois a gente pode destacar aqui algumas especificidades,
mas fica aqui a dica para quem quiser mais informações. Eu acho que um livro bem legal é o Hollywood Cartoons, do Michael Berrier, que tem muitas informações legais. Quem quer um livro talvez um pouco mais simples, eu acho que esse é até mais fácil de encontrar em bibliotecas no Brasil, é o Of Mice and Magic, do Leonard Maltin. Um livro fácil de ler, assim, bem para quem quer está começando e quer entender um pouco mais o panorama da Era de Ouro, fica aqui a minha dica. Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Novamente, se você gostou do vídeo, dê o seu joinha e se inscreva, e nos vemos na próxima.